Taná Correia é o nosso convidado desta quinta-feira. Ele que é natural de Bauru, mas é um santista nato, ainda mais depois de receber o título de cidadão santista pela Câmara de Vereadores. Bom, gente, o nosso papo é super leve porque nós vamos falar de arte, de cultura, uma coisa muito gostosa, né, Taná? É verdade, é muito gostoso você Sua vida em volta disso. É uma vida. Bom, você que vivenciou a ditadura militar, os anos 60, 70, ali nessa década, você foi perseguido, né? E hoje vive da arte. É um orgulho muito grande, acredito eu. Eu me sinto muito orgulhoso de tudo que eu passei, toda a minha vida, do que aconteceu, faria tudo de novo. Em 64, eu trabalhava na Petrobras, eu era técnico de processamento de petróleo, e meu irmão era presidente do sindicato da refinaria Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Era presidente do Sindipetro Duque de Caxias. Ele foi cassado, né, e começaram a procurá-lo. Ele fugiu, né, ele foi para um local desconhecido. Então eles me pegaram aqui e queriam saber onde ele estava, que era uma das pessoas mais perseguidas dos governos militares, porque era presidente de um sindicato de petróleo, que era muito influente politicamente, né? Ele, Geraldo Silvino, aqui de Santos, Fernando Altran, do Rio de Janeiro, e ele, Duque de Caxias. E me prenderam, me fizeram uma tortura bastante degradante, tanto fisicamente como psicologicamente, querendo saber onde ele estava. Eu não sabia, né? Mas em 64, depois me soltaram, aí eu trouxe a família do meu irmão, era meu irmão casado, tinha 4 filhas, trouxe para morar comigo em Santos e enfrentamos aquele processo de governos militares, de ditadura militar, né? Até 68. Em 68, também por motivos políticos, dentro das reivindicações sindicais, aí eu fui demitido politicamente da Petrobras, fui para São Paulo. E ali comecei a fazer, eu já tinha começado, eu fazia já a área cultural desde a minha adolescência, desde a minha infância. Minha família toda, meu avô era pintor, tocava violino, minha mãe cantava, áreas operísticas. Desde os 6 anos você já frequentava ali a X9, né? Então eu sempre convivi com a arte, né? Mas profissionalmente passei a atuar depois de 1968, 1970, quando eu fui fazer cinema. É interessante a gente falar sobre isso, porque te ligam muito a sua figura com o teatro, né? Mas você começou no cinema e migrou pro teatro. Comecei com continuidade no cinema. Em São Paulo, um grupo chamado GRIFE, Grupo de Realizadores Independentes de Filmes Experimentais, era em Super 8. Nós filmávamos aqui no Brasil, nos carretéis, aqueles carretéis pequenos, mandávamos para o México para revelar, aí lá eles revelavam, mandavam de volta, nós montávamos uma moviola caseira, bem artesanal mesmo, com coladeira, trabalho minucioso. Minucioso. Depois mandávamos de novo para o México, aí eles colocavam a banda magnética para a locução, voltava para o Brasil, a gente fazia a dublagem com os atores e atrizes que trabalharam, né, no filme, e ali dublava, e depois apresentava grandes festivais. Tivemos de Super 8, tanto iniciou no Teatro Paiol, depois teve que ir para o Bandeirantes, Teatro Bandeirantes, que era bem maior. O Paiol tinha 270 lugares, 250 lugares. O Bandeirantes tinha quase 1000 lugares, e lotava, eram muitos filmes, vinham inscrições de filmes de Super 8 do Brasil inteiro, de fora, internacionais também. A coordenação desse grupo era do Abraham Berman, que posteriormente foi até fazer programas de televisão, mas na área da dança. E o falecido Abraham Berman, uma pessoa muito importante para o cinema, acho até que pouco lembrado. E com o surgimento do vídeo, que se tornou tudo muito mais barato, muito mais fácil, né, de você revelar, de você produzir alguma coisa, na verdade o Super 8 foi diminuindo a atividade com ele. Eu cheguei a fazer oficinas de Super 8 dentro dos festivais de teatro. Eu tenho até um filme gravado em 72 que eu fiz em Santos, numa oficina dentro de um festival de teatro. Eu tenho essa cópia, consegui essa cópia. Olha que bacana. Né? Porque eu perdi esse acervo, porque eu emprestei para um rapaz da Cinemateca de Santos para fazer uma apresentação. Infelizmente ele foi assaltado, assassinado. E os filmes, os rolos, eu tinha mais ou menos uns 20 filmes em Super 8. Eu emprestei para ele para fazer essas projeções. Infelizmente foram roubados, então sumiu, eu não tinha mais nenhum acervo.
Há pouco tempo atrás, uma pessoa que participou de uma das oficinas tinha uma cópia, tiramos a cópia, pusemos em CD e eu tenho hoje ela, tá um documento guardado às 7 chaves. Para finalizar, como esse quadro a gente fala sempre das estreias da semana, dá dicas de filmes para as pessoas irem ao cinema, pergunto a você do seu repertório grandioso. Algum filme que tenha marcado sua vida, que fale sobre você, aí você escolhe. Tem diversos filmes muito importantes, estando atualmente, inclusive, em cartaz. Eu acho que Getúlio, por exemplo, era uma coisa importante para as pessoas assistirem, né? Que conta um momento da nossa história. O cinema, ele tem uma importância vital, porque, na verdade, ele é o acesso mais costumaz, né, da população brasileira. Né? Onde você pega com maior facilidade o cinema, sempre você tem mais oportunidade de ir. Nós temos, assim, um naipe de filmes excelentes sendo mostrados, né? E por isso que eu falo do Getúlio, que conta uma parte da história, da nossa história, da história do nosso país. Adorei a dica. Fica a dica, então. Eu gostaria de parabenizar, né, o programa JB, o João, por tudo que ele faz, por tudo que ele tem feito, e sempre incentivando a área artística, a área cultural. Eu gostaria de deixar meus parabéns aqui, tanto para o João como para toda a equipe do programa JB. Taná, obrigada. Olha, foi um prazer, uma conversa leve, gostosa, falar de arte, de cultura, sua paixão, e você transborda isso, é muito bacana. Obrigada, viu, pela presença. Obrigado a vocês. Eu vou só dar um recadinho, um agradecimento até para o nosso patrocinador do quadro, que é a Porto Seguro, que é uma empresa extremamente ligada à cultura, a tudo que envolve, assim, que acontece na cidade, seja um espetáculo musical, teatral, cinema, eles dão diversos descontos, tem muitas vantagens. Eu sempre peço pro pessoal acessar o site www.portoseguro.com.br/benefícios, porque lá eles sempre atualizam o site com as novidades, o que está acontecendo na cidade, porque eles incentivam que as pessoas vão buscar programas culturais. Então eles dão descontos, tanto para quem é da Porto Seguro, quanto para um acompanhante também. Eles dão geralmente 30% de desconto no seu, mais o acompanhante, e sempre oferece o desconto do cinema, que é 50% mais barato no ingresso inteiro no Cinerrocks, qualquer Cinerrocks, e no combo também, que é uma novidade, na pipoca e no refrigerante do tamanho pequeno, médio ou grande. Então é super bacana esse incentivo que eles dão. Eu posso fazer um agradecimento à Porto Seguro? Pode sim. Esse espetáculo, a tua Canção Porotelo, a Porto Seguro patrocinou um espetáculo. Ele comprou ingressos, distribuiu para os seus clientes, para os seus funcionários, né? Canção Porotelo. Eu quero agradecer a Porto Seguro, não apenas o apoio à área cultural, então, no caso, ao meu espetáculo, que eu dirigi, o Canção Porotelo. Mas é esse movimento, né, que eles fazem. Eu acho que o documento é uma coisa, né, uma comprovação direta de um apoio que eles deram. E eles são muito importantes, porque eu acho que a Porto Seguro, realmente, o atendimento profissional deles, tirando a área cultural, eu me sinto muito satisfeito de ser cliente da Porto Seguro. Então eu te convido para mais uma coisa. Aproveitar aqui, olha, até o dia 15 de julho está acontecendo o Menu Seleção, que são pratos feitos especialmente aqui para essa época do ano que nós estamos, de jogos, né, todo mundo torcendo aí para o Brasil. Então são pratos numa relação de 30 restaurantes. E o Menu Seleção tem um preço fixo para quem tem o cartão de crédito da Porto Seguro. Paga R$40 na entrada, no prato principal e na sobremesa. Taná, não deixa de ir, então aproveita. Não deixo, não. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a Porto Seguro, muito obrigado ao João, ao programa JB. Eu espero vocês na semana que vem. Olha, um beijão e até lá.